Olá, amigos! Sejam todos vocês muito bem-vindos à nossa Masterclass A Melhor Safra, o Grande Plano. Você, produtor de soja, agrônomo, consultor, técnico, todos vocês sejam muito bem-vindos. Meu nome é Henri Sacco, eu sou engenheiro agrônomo, eu sou especialista em manejo de solo e sistema de produção e eu estou aqui para ajudar vocês, ensinar vocês a aumentar a sua lucratividade em 8 sacos de soja por hectare, ter estabilidade produtiva e qualquer condição de região e de clima. E aqui você deve estar se perguntando, mas será que é possível ter esse resultado? Será que é possível a gente alcançar esse resultado fantástico de lucratividade e estabilidade produtiva? Eu entendo, você, produtor que está há anos na atividade agrícola, de sol a sol, se esforçando, dedicando a ter o seu resultado na sua lavoura, ter mais estabilidade produtiva, ter lucratividade nessa atividade nossa que é um negócio a céu aberto. E eu quero mostrar para vocês que é possível ter lucratividade. É possível alcançar 8 sacos de soja de lucro por hectare. É possível você ter um nível alto de estabilidade produtiva. Caso você esteja vivendo uma condição de estresse hídrico, a falta da água, ou você está vivendo constantemente o excesso de chuva, a condição de falta de luz na sua lavoura, que é o nosso adubo gratuito, que é essa parte da luz nas nossas lavouras, eu quero mostrar para vocês produtores que têm conseguido alcançar esses resultados fantásticos. Quando nós não estávamos tendo esse auxílio, essas pontuações do Henry, nós estávamos tendo uma média de em torno de 70 sacas por hectare. Então, faltava alguns ajustes para ser feito para conseguir incrementar. Então, essa safra passada, com esse auxílio que ele nos deu, passamos para a média geral, na área total, de 78 sacas por hectare. Então, teve um incremento aí de 8 sacas. E pelo tamanho da área, ficou bem representativo, ficou muito bom para a gente aqui. A área nossa de plantio é 1.000 hectares. Meu nome é Felipe Ferreira Guimarães. Hoje eu sou o agrônomo responsável da Fazenda Oriente, que fica localizada em Paraguaçu, no sul de Minas Gerais. Na média de 6 anos que a gente tem feito, a média de produtividade em soja tem aumentado de torno de 6 a 8 sacas por hectare, chegando a algumas áreas que estavam muito mais crítica, 12 sacos, mas a média aí em torno de 8 sacas, e milho em torno de 20 sacos por hectare, essa melhora de produtividade, essa melhora de manejo. Eu sou Anderson Luiz Guido, sou gerente técnico corporativo da Copasul, a Cooperativa Agrícola Sul-Mato-Grossense. A primeira área de pivô nossa, quando nós fizemos, nós saímos de 55 sacas por hectare e fomos no primeiro ano para 92 sacas por hectare. Meu nome é Rodrigo Antonini, sou produtor rural aqui da região de Naviraí, Mato Grosso do Sul. Hoje nós plantamos uns 7.000 hectares. No primeiro ano que a gente abriu essas áreas, a gente teve 30 sacas de média. O ano passado a gente foi para 59, depois da mentoria do Henrique. Quase que dobrou, né? Praticamente dobrou. Meu nome é Thiago, eu sou de Bertioga, Minas Gerais, sou formado em agronomia, sou produtor rural também. E sou aluno do Henri Sacco. Depois que o Henri começou a dar consultoria para a empresa, para a fazenda, a gente conseguiu aumentar 4 sacos na produção de soja. A gente conseguiu bater quase 101 sacos, 6 sacos e meio por hectare na área comercial de 50 hectares. E ele conseguiu diminuir o custo, a gente diminuiu de 8 a 10%. Na soja e no milho, uns 15%. A gente está tendo uma lucratividade melhor, 12 a 15% a mais do que o ano passado. Então, numa safra que foi complicada quanto o preço de soja para vender insumo caro, a gente aumentou a lucratividade em 12 a 15%. Nossa média de produção de soja, estou falando da principal safra nossa aí, que é a soja verão, corria em torno de 65, 68, chegando até o próximo dos 72 sacas, né? Então, ia de acordo com o fator climático, né, que influencia muito aqui na nossa cultura, né, porque a gente está uma empresa a céu aberto. Então, nós vimos atingindo essa média. E quando o Henry veio, ele, nem eu já disse, ele veio pontuando, né, onde que nós precisávamos melhorar ou preparar a planta para estar passando por esse estresse hídrico ou um fator climático, né, que seria para a gente estar preparando a planta para passar por esse período. E aí, agora, hoje, nós já conseguimos, dessa safra passada, em torno de 79 sacas por hectare, em área total. Então, assim, é um valor, para o tamanho da área, que são áreas mais recentes, de abertura, áreas mais antigas, ficou numa média, assim, que a gente nunca tinha acontecido, né? Assim, o que é o mais interessante? Não foi colocado muitos produtos a mais, então foi pontuado quais elementos que precisariam ser adicionados ou onde que estava tendo
esse, que nem eu falo, o limitante da nossa produção, que já tivemos esse aumento aí das sacas por hectare. Então, vamos falar, não é que nem que falar, adicionou muito mais produto para produzir esses 8 sacas a mais. Então, foi pago o investimento e sobrou muita coisa, né? Tem uns 3 anos que a gente planta soja e a gente estava tendo muita dificuldade em construir perfil de solo e buscar altas produtividades em soja. Mas o nosso maior desafio era em áreas de abertura, sabe? E a gente estava tendo muita dificuldade em conseguir fazer o negócio ficar rentável. É aí que a gente buscou essa assessoria do Henrique. A gente fazia, basicamente, o que o vendedor vinha e aplicava, falava, isso aqui está sendo bom, está sendo bom. Então, assim, eu vi que a gente usava, talvez, muito produto caro e que não ia ser responsivo porque o solo não estava preparado para aquilo. Depois do Henrique, a gente começou todo um trabalho novamente, desde a base do solo até todas as fases da cultura, né? Então a gente meio que reabriu essas áreas, aplicou calcário, aplicamos gesso, usamos muitas bactérias que ele indicou. Então, assim, aí a gente viu essa melhora, sabe? No decorrer da lavoura. E logo depois, na hora que foi colher, né? A produtividade confirmou a melhora. Em 2018, eu fui no primeiro simpósio de alta produtividade que eles fizeram, o Henry organizou em Piracicaba. Nunca tinha visto falar do Henry, não conhecia o Henry. O que ele falou sobre estabilidade produtiva, correção de perfil de solo, me chamou muita atenção, porque a nossa região aqui, principalmente o sul do MS, a gente está numa área bem crítica, assim. Então, a gente tem uma condição de clima e fertilidade prejudica muito a nossa produtividade. Então, quando ele falou sobre estabilidade produtiva, aumento de produtividade, corrigindo o perfil de solo, correção mais profunda, até 1 metro de profundidade, me deu um estralo. Falei, cara, esse vai ajudar nós. E foi o que aconteceu. O Henry traz não só a parte química, sempre se preocupado com parte física de solo, infiltração de água. Ele trouxe o manejo para a gente fazer avaliação, não só a compactação com penetrômetro, a gente está avaliando infiltração de água, que eu acho que é uma metodologia muito legal, que você vê na realidade quanto que está infiltrando de água, você tem esse parâmetro, e a gente está começando a juntar o link de velocidade de infiltração com compactação de solo, então é muito bacana isso aí. E essa parte biológica de plantas de cobertura, que é muito importante para a sustentabilidade do ambiente produtivo. Nossa produção era boa, assim, mas baixa. Em vista de hoje, era baixa, era 50 sacas por hectare. Aí começamos a fazer, né, corrigindo o solo, quando o R chegou aqui na cooperativa, né? E aí as médias começaram a melhorar. A primeira área que nós fizemos com o R, nós saímos numa produtividade de 55 sacas aí. No primeiro ano, nós já chegamos a 70 sacos por hectare. As áreas nossas de pivô, nós já produzimos 92 sacos por hectare. Entendeu? Então, tem áreas que nós produzimos 80, 85, 87. Tem áreas. Então, quando eu falo produtividade, estou falando produtividade média, né? 6.000 hectares. Hoje, as nossas médias é 67. Ano passado, que foi um ano ruim, né? De chuva. Colhemos aí 61 sacos por hectare. Eu sempre penso nas 6.000 hectares que a gente tem, entendeu? Então, que é uma média, se você, que nem ano passado, nós trabalhamos, falta de chuva, 20 dias de sol, né? E nós conseguimos fazer 61 sacas por hectare, é uma maravilha. Graças ao trabalho que foi feito, entendeu? Graças ao perfil de solo, ao R. Hoje a gente planta 200 hectares, milho, soja e feijão. A gente, observando o manejo, assim, a gente vê a diferença, né? A gente tem vizinho e tal, a gente vai olhando. Ano passado foi um ano muito atípico. A gente teve veranicos muito longos. Então, assim, a lavoura acaba que sente, né? Com o manejo do Henry, a gente vê que esse impacto dessa seca reduziu demais, demais. A gente comparava a lavoura do vizinho nosso, tipo, começo de janeiro, que tava aquele calorzão, não chovia, o milho enrolando as folhas, e no manejo que a gente fez do Henry, não tinha nada disso. Você via uma lavoura sadia e estável, mesmo com aquele sol de quase 40 graus. A lavoura ficou muito estável em todas as fases dela. Mesmo com o veranico, a lavoura conseguiu passar bem. Na propriedade Fazenda Oriente, onde é sediado aqui o escritório, nós tínhamos uma média boa, que era em torno de 85 sacas por hectare, e aí que era o desafio de conseguir incrementar sacas de soja por hectare. Então, nós conseguimos na safra passada fechar com uma média de 96 sacas. Então, nós tivemos esse incremento de 10, quase 11 sacas por hectare na Fazenda Oriente, nos 230 hectares. Esse resultado foi da safra 2023 para 2024. Então, foi de uma safra para outra que nós tivemos esse incremento. A maneira dele interpretar as análises de solo é o diferencial. O jeito dele interpretar, o jeito dele analisar o que a terra precisa. É diferente do normal que a gente é acostumado. Na primeira entrevista, você acha que, poxa, mas será que vai dar certo? Será que não vai? Mas é só começando para você entender o propósito
do que ele quer fazer, entendeu? É só você começando. Começar com um pouquinho. Eu comecei com 100, 200 hectares e fiz 6.000. É difícil, mas a lucratividade e o prazer vai chegar, com certeza. Mas no primeiro ano você já vê, isso aí é certeza, isso aí não tem como errar. Você fazendo certinho, você seguindo as recomendações que ele te passa, né? Com certeza no primeiro ano você já vai ver resultado. A gente fica grato. Eu me sinto muito grato por ele, né? Por ele ter aparecido aqui, por ele ter chegado até aqui na Viraí com o propósito de melhorar nossas áreas. Para mim, o grande diferencial do Henry é trabalhar a vida de solo. Então, é uma coisa que ninguém dá importância para isso. Todo mundo fala, a lavoura, enxerga a lavoura da terra para cima, né? Ninguém vê a lavoura da terra para baixo. Então, eu acho que o grande diferencial do Henry é trabalhar a base de solo e a parte aérea da planta. Então, assim, se a planta está bem nutrida, tem uma base de solo boa, ela vai enfrentar qualquer obstáculo que vier pela frente, seja veranico, que acontece muito, vento, a lavoura bem enraizada, ela tem muito mais resistência a vento. Então, assim, a gente, no momento difícil que a gente está, então a gente tem que buscar esse tipo de trabalho, ter uma segurança maior nas lavouras. E o Henrique passa isso muito para a gente, consegue passar muita segurança. O tempo vai estar com sol, você vai fazer isso, vai pegar veranico, você vai fazer isso. Então, a lavoura consegue passar melhor esses intempéries do tempo, né? Hoje, como se diz, não consegue ficar sem o Henry hoje na propriedade. A gente tem um agrônomo nosso que trabalha direto com a gente, mas o Henry dando um suporte total para ele que ele dá, é muita diferença. O conhecimento do Henry, as práticas, o manejo dele, eu acho que faz muita diferença para a fazenda hoje. Como se diz, acho que a gente acertou no olho do mosquito trazendo o Henry para dar consultoria para a gente. Vocês viram o exemplo de vários produtores, do Rodrigo, do Tiago, do Bruno, do Felipe e de tantos outros produtores que tenham ajudado a construir sucesso, ajudar a construir o seu patrimônio, a sua qualidade de vida. O que eu desejo aqui para todos vocês é a lucratividade, é a segurança da estabilidade produtiva, é ajudar a mudar a vida de cada um de vocês nas suas lavouras. E esse processo, essas etapas, esse método, ele veio. Eu cheguei até aqui ao longo dos anos, amadurecendo isso ao longo do tempo. E isso faz parte da minha vida. A minha família é uma família de produtores. Meus bisavós, eles começaram o trabalho de agricultura aqui no Brasil. Eu sou filho de imigrantes japoneses. A minha família, ela está envolvida com agricultura. O tema agricultura foi sempre parte desde lá atrás, na minha infância. E os meus pais, como produtores, eles começaram a desenvolver agricultura na região de Mogi das Cruzes, e aí posteriormente nós fomos para o Cerrado junto, e conduzindo as fazendas, tanto em Mogi das Cruzes quanto na região do Cerrado, nós sofremos toda a dor da diversidade climática, da seca, até geada, a condição das altas temperaturas, e foram experiências extremamente amargas que nós tivemos que levaram ao nosso insucesso das nossas safras. Nós quebramos como produtor e que ficou várias experiências importantes para nós, porque teve partes da fazenda, sim, que a lavoura ela não conseguiu ter rentabilidade, não conseguiu ter produção, mas teve parte da fazenda que nós conseguimos observar que ela conseguiu preservar sua produtividade mesmo com grandes adversidades climáticas. E isso levou a nós buscarmos entender o que será que pode ter acontecido nessas manchas, nessa fertilidade do solo, na condução do manejo, que permitiu essas lavouras elas estarem desenvolvendo bem e terem o seu resultado, mesmo com a adversidade climática. E durante a minha formação, sou engenheiro agrônomo, e com essa vivência que eu tive essa dor amarga, mas que foi importante na minha maturidade profissional, minha formação profissional, e que eu não desejo isso que eu passei para nenhum de vocês, por isso que nós estamos aqui para ajudar vocês, e que nessa caminhada, com toda essa experiência amarga que eu tive, acompanhando desde da minha época da minha infância, ao entrar na agronomia em Piracicaba,
eu já tinha muito bem claro o que eu queria estar buscando, desenvolvendo dentro da universidade em Piracicaba. E aí, nesse período, eu tive oportunidades ímpares de conviver com boas pessoas, além dos meus pais, que têm uma habilidade fantástica nesse sentido na parte da agricultura, que, claro, teve a infelicidade da questão dos desafios climáticos, mas que durante a minha formação técnica dentro da universidade, eu tive a oportunidade de conviver com pessoas fantásticas dentro desse momento, como, por exemplo, uma pessoa que eu não posso deixar de citar, que contribuiu muito na minha formação, ao qual sou muito grato, que é o professor Hazimi Tokeshi. O Hazimi Tokeshi, se muitos de vocês abrirem os manuais de fitopatologia, vocês vão ver que na fitopatologia, a deficiência nutricional é considerada como uma doença abiótica. Os antigos fitopatologistas também eram muito bons em nutrição. E eles eram pessoas que tinham uma vivência prática muito grande, conseguia ler com grande facilidade as plantas. E isso se passa convivendo. E eu tive essa oportunidade de conviver com pessoas fantásticas nesse sentido, como, além do Hazimi Tokeshi, a doutora professora Ana Primavera, que tinha uma visão técnica ímpar nesse sentido, de conectar a nutrição com a parte das doenças, com a diversidade climática, com entender a lei raiz, a lei da fertilidade do solo. E com essas observações que tive desde a época da minha infância, vivenciando a fazenda, e com essa oportunidade que eu tive de entender através do conhecimento científico, do conhecimento que a ciência ela vem aprimorando ao longo de todos os anos, e claro, convivendo também com excelentes produtores. Os produtores, eles são também pessoas que trazem muitas informações que me permitiu ao longo desses anos foi filtrar práticas agrícolas para que ajude outros produtores a cada vez mais ter sucesso. A gente tem ensinado muita coisa, mas constantemente nós temos aprendido muita coisa também ao longo desses anos. Com toda essa vivência que eu tive, com esse conhecimento adquirido, uma oportunidade que eu tive ao longo da minha vida foi conhecer diversas regiões do Brasil. Eu conheço, além de Minas Gerais, São Paulo, conheço Goiás, Mato Grosso, a região do Norte, Paragominas, região do Tocantins, Boa Vista, Roraima, estava há 6 meses atrás nessa região fantástica. Eu tenho também trabalhos no Paraguai, não posso deixar de citar diversos trabalhos que eu tenho no Mato Grosso do Sul, junto com um grande parceiro, a Copasul, a região do Sul, a Rio Grande do Sul, Paraná. Eu conheço diversos lugares, além de outros países também. E ao longo dessa caminhada, tenho conseguido ajudar mais de 1.000 produtores nessa caminhada, sempre pautado em 3 grandes dores que eu vejo que o produtor tem, que é a estabilidade produtiva, buscar a estabilidade produtiva, ter lucratividade, ter praticidade na rotina de cada dia. Em cada região, em cada lugar, tenho conseguido ajudar cada um de vocês, produtores. E eu entendo a dor de cada um de vocês, não só com relação à questão do clima, mas toda a insegurança que cada um de vocês tem, uma vez que vocês têm um patrimônio a ser cuidado, tem um patrimônio que vocês também têm o desafio e a vontade de querer desenvolver e evoluir ela como um todo. E também todo o desafio do negócio em si. Quantas vezes vocês já foram enganados por promessas falsas de algum produto que seja milagroso? Ou de quantas vezes vocês já receberam promessas que tal produto vai dar um efeito tal e que veio grandes secas, veio grandes e vocês colheram prejuízo e o culpado foi o clima? Já observei diagnósticos errados em campo e levando práticas agrícolas que não levam o produtor a nenhum lugar. Ou todo o desafio, às vezes, da sucessão. Todo um desafio, uma complexidade enorme que é a agricultura. Hoje a agricultura não tem espaço para amadorismo. A agricultura tem um nível de complexidade que nós precisamos aplicar conhecimento por metro quadrado. E quando vem a sucessão, vem jovens com toda a força de querer construir todo o desenvolvimento de uma lavoura, mas que precisa de informação e conhecimento para lidar com toda essa complexidade de uma lavoura. Ou mesmo todo o desafio de você fazer um excelente planejamento de uma lavoura,
quais critérios, quais decisões você vai tomar numa lavoura para você construir ela. E por isso que o mês de dezembro é um mês importante. Agora que nós estamos terminando de plantar muitas de nossas lavouras, o mês de dezembro é o mês que nós vamos planejar o que vamos fazer pós-colheita da soja. E o mês de dezembro é um mês muito importante porque é agora que você vai construir o grande passo da sua estabilidade produtiva, o grande passo da sua lucratividade. É nesse mês que você vai decidir e que pode diferenciar de um produtor excepcional do que daquele que vai ter todo o seu risco contra o clima. Como você vai construir o seu carbono do seu solo? Como que você vai construir o seu nitrogênio, que é um dos pilares importantes da estabilidade produtiva e da alta rentabilidade das lavouras? Como você vai construir a sua vida do seu solo? A vida do seu solo é um dos grandes aliados. Esse é o momento que você pode colocar uma planta que vai trabalhar para você de domingo a domingo, de sol a sol, com seca, com frio, com chuva, sem chuva, que vai ser um parceiro teu para ajudar no sistema de produção. É um mês muito importante. Que decisão que você vai tomar? E é um mês que, por toda a incerteza que tem em relação a uma segunda safra pela oscilação climática, existem algumas decisões que agora você, produtor, tem que ter coragem, tem que ter critério, tem que ter profissionalismo. Agora, perfeito, nós plantamos nossa primeira safra aqui, mas já no seu planejamento, o que você decidir aqui já vai começar a determinar o seu sucesso e a sua grande estabilidade produtiva para a safra 25-26. Ou mais, como você não ter um lucro excepcional na segunda safra. Claro, ter lucro e ter estabilidade produtiva, mas como você ter lucro e ajudar quem? A sua próxima safra, nossa grande safra. Nossa grande safra é a safra verão. E já vai começar agora. O que você decidir no mês de dezembro vai ser um passo muito importante. O caminho para construir uma lavoura com todo esse resultado, ela não veio de um ano para outro. Foram vários anos que foi aprimorando e eu posso, sim, essas experiências amargas veio desde lá da minha família. Claro que depois tive a minha dedicação, entender, aprimorar. E ao longo desse tempo, de vários produtores que eu tenho ajudado, claro que nem sempre eu colhi sucesso. Eu tive também muitas dificuldades ao longo desse caminho. E, por exemplo, uma das coisas que eu notei, se num planejamento agrícola, no plano agronômico, for um plano complexo, de difícil execução, eu sei sua dor, produtor. A parte operacional da fazenda é uma parte muito importante. O plano tem que ser preciso, tem que ser simples, tem que ser fácil, de fácil execução. E isso aprendi, claro, errando em muitos planejamentos, em muitas recomendações, mas que em cada erro eu tive um aprendizado e um aprimoramento até chegar na data de hoje. Então, por isso que o que eu vou compartilhar com vocês é uma forma precisa, de custo acessível. Como vocês viram, várias vidas que nós temos conseguido impactar e mudar de diversos tamanhos na fazenda. Uma fazenda grande tem as suas vantagens, mas tem os seus desafios. Assim como uma fazenda menor tem suas vantagens, mas também tem seus desafios. Eu entendo cada um de vocês. Eu sou um pouco de cada vocês também. Eu sei que o plano tem que ter hoje profissionalismo, tem que ter critério para ajudar vocês a levar a um outro nível. Por isso que desenvolvi ao longo desses anos um método para ajudar vocês a levar uma agricultura mais lucrativa, com maior estabilidade e, claro, com maior simplicidade. Isso pensando no sucesso de vocês. E por que que um método é importante? O que é ciência, meus amigos? Ciência é ter repetibilidade. Quando aponta um resultado estatístico que ele é significativo, uma prática agrícola vai ter um resultado bastante importante, significa o quê? Que se você repetir 100 vezes aquele método, existe uma probabilidade de você repetir o resultado em 95%. Por isso que transformar o método, ter um método científico, ele traz o que para todos nós? A segurança,
que é isso que eu desejo para todos vocês. E para desenvolver o método, a pesquisa é bastante importante. Então, por isso que nós temos investido muito em pesquisa. Nós temos uma estação de pesquisa em Alfenas, nós temos uma estação de pesquisa em Cristalina, na região de Naviraí, Mato Grosso do Sul, junto com a Copasul, nós temos ali no Paraguai, nós temos em diversas regiões. Vou dar, por exemplo, essa questão do nitrogênio, essa questão do carbono, para vocês terem uma referência, nós destinamos uma área, uma estação de pesquisa em Alfenas, um ensaio para 5, 10 anos, para entender qual agricultura nós queremos, não só para essa safra, mas na próxima, mas principalmente ao longo dos anos, aonde nós queremos chegar não só nessa safra, mas a longo prazo. Ter a visão estratégica a longo prazo acaba sendo importante. E isso que nós vamos guiar para você não saiu da noite para o dia, saiu através de muito trabalho de pesquisa, que começa a nível de ensaios, em nível de parcelas. E nós vamos além. Depois que valida nível de ensaios, nós vamos para nível talhão, nível fazenda. E depois que nós temos 3 safras com experiências positivas e desenvolvendo a segurança, porque nós sabemos que o tempo de vocês é valioso, o recurso financeiro de vocês vale muito também. Quando nós damos um caminho, tem que dar resultado. E isso só é possível com muita validação, muita dedicação aí. E por que depois de desenvolver esse método, eu não guardei esse método só para mim, peguei uma fazenda e comecei uma produção agrícola e não dividiria isso com vocês? Nós não somos concorrentes. Todos nós, como produtores, como técnico envolvido, existem as indústrias também, todos nós temos um desafio em comum, explorar essa coisa fantástica do potencial produtivo de uma lavoura. Nossa lavoura existe com a possibilidade dos mesmos custos, com pouca diferença, um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, mas dependendo do critério, da forma como nós conduzimos a lavoura, existe essa coisa fantástica de você, ao final de uma safra, colher ali 80 sacos, 90 sacas, 100 sacos, mais de 100 sacos, como nós já tivemos algumas situações. Dependendo como nós conseguimos, nós podemos produzir cada vez mais com os mesmos custos. E isso significa lucratividade. E nós, meus amigos, nós produzimos alimento, nós produzimos energia, fibra. Nós temos apenas um objetivo em comum, explorar essa oportunidade fantástica de nós produzirmos cada vez mais. Eu sei muito bem o que é cada saco a mais na média de uma fazenda. Não é uma produtividade de um talhãozinho que vai mudar a vida de vocês. Nós temos que mudar a média de uma fazenda. Eu sei o que é 8 sacos a mais de lucratividade numa fazenda. Eu sei o que isso traz como estabilidade produtiva, o que é segurança para todos vocês. É por isso que nós decidimos dividir isso com vocês, para que ajude vocês na construção do sucesso de cada um de vocês. Eu quero que cada um de vocês olhem para a sua lavoura agora. Se você está, por exemplo, observando que a sua lavoura está com crescimento travado, está com uma baixa quantidade de vagem, ou você está observando que sua raiz está necrosada, algumas decisões agora em dezembro levam você a mudar esse panorama. E eu vou dar um exemplo. Agora na segunda safra, eu já vi, por exemplo, produtores cometerem esse erro por ter o risco do clima e buscando, claro, a lucratividade, comete esse erro. Você adubar pouco sua segunda safra. Aí, por exemplo, coloca o milho com pouca quantidade de nitrogênio, e aí o milho ele produz razoavelmente bem, só que como você nutriu mal esse milho, colocou pouco nutriente, ele vai extrair esse nutriente da onde? Do solo. E depois do solo, quem que vai pagar essa conta desse balanço negativo de nutrientes? É a matéria orgânica. E depois quem paga essa conta? É a tua soja, que se você está vendo a sua soja travada, ou sua soja com baixo crescimento, isso começou aonde? Lá atrás, o seu balanço negativo de nutrientes. Então o que eu quero dizer é que é um momento que exige muito profissionalismo. Nós temos que nutrir com muito profissionalismo, com bastante inteligência, a nossa segunda safra. Para cada
momento, se a primeira, a segunda, ao final da janela de plantio, são momentos diferentes de adubações, são potenciais diferentes de nutrição. Como você vai nutrir a segunda safra tem um papel muito importante para o que nós estamos vivendo agora. Não é possível nós construirmos o carbono sem um mínimo de diversidade no nosso sistema de produção. Se você está observando que a sua raiz ela está deformada por uma questão de compactação, depende, na origem, de você conseguir construir a vida do seu solo. Como é que você vai construir o seu nitrogênio? O nitrogênio não é só você colocar uma ureia ou um sulfato de amônio. Você precisa também de construir o seu carbono para que você tenha o seu nitrogênio do solo. O sistema soja-milho, o sistema soja-sorgo, isso por anos, gente, isso tem data de validade. O sistema de produção, ele cada vez mais, para cada veranico que você tiver, você vai ter uma situação em que você vai ter cada vez uma lavoura que vai sofrer com os grandes veranicos, ou com alta temperatura. Ou quando vem uma condição de clima razoável, você vai ter a dificuldade com que a sua soja consiga explorar toda a sua oportunidade climática. Isso está diretamente envolvido de como a gente vai diversificar o sistema de produção. Se, por exemplo, você está notando que sua raiz está necrosada por doenças de solo, é agora uma das grandes ferramentas que nós podemos colocar no nosso sistema de produção, uma planta que vai te ajudar a trabalhar para você de domingo a domingo, de sol a sol, para ajudar a reduzir as doenças do solo. É agora em dezembro que envolve essa decisão. Notem suas raízes. Se você está observando raízes necrosadas com nematóide, esse nematóide que você está observando nas suas lavouras, ele não começou na soja. Começa no que você vai fazer agora no pós-soja. A segunda safra, se você tem colocado um milho sem nenhuma proteção de raiz, sem nenhum biológico para que ajude a proteger essa raiz, vai se desenvolvendo nematóides dentro dessa raiz e com isso deixa um conjunto de nematóides para a próxima cultura e isso acaba danificando a sua soja. Então, os danos que nós estamos vendo aqui nessa safra é herança lá de trás. Por isso que esse mês é importante. Como é que nós vamos proteger nossas raízes? A vida do solo, dos biológicos, tem um papel muito importante. Quais espécies, quais estirpes, qual dose, em qual momento, tudo isso vai definir como é que vai ser nossa segunda safra e depois a nossa soja na safra 25-26. Esses são os erros mais frequentes que encontro numa lavoura, mas existem vários outros que nós temos que, claro, ficar atento também. Mas que nesse mês, o mês de dezembro, vai se definir um dos planos importantes para que você construa todo o seu resultado ao longo dessa safra. Por isso que dezembro é o mês de nós construirmos um grande plano para ajudar a construir a sua lavoura, o seu sucesso, a sua estabilidade produtiva. Não vou conseguir, pelo tempo que eu tenho disponível, explorar todos os detalhes de como se construir esses planos, mas que eu poderia separar em 4 pilares importantes. A primeira, nós temos que ter lucro. Não precisa ter a alta lucratividade na segunda safra. O ponto central é ter lucro, ajudar a diluir seus custos fixos durante uma safra. Se você tem lucro na sua segunda safra, você ajuda a diluir seu custo fixo em mais de uma safra, isso ajuda em todo balanço financeiro de uma fazenda, mas que na sua segunda safra nós temos que construir um caminho para ajudar a melhorar a sua fertilidade do seu solo, a ajudar melhorando a fertilidade do solo, ajudando a sua safra posterior, que vai ser a safra 25-26. Dependendo das decisões, da proporção que nós colocamos de milho, de sorgo, ou de como nós vamos construir as nossas plantas de cobertura do nosso sistema de produção, para cada condição de clima ou para cada condição de região, vai definir agora a nossa segunda safra. Muitas das nossas regiões atrasou-se o plantio. Para cada dia que atrasa nosso plantio da nossa primeira safra, impacta a segunda safra. Para cada dia que se atrasa o plantio, penaliza em torno de 45 quilos a produtividade de um milho segunda safra. Essa é uma safra que nós temos que respeitar a janela de plantio da segunda safra. E a pergunta fica, o que nós vamos estar conduzindo, então, além da questão do milho? Existem diversas outras plantas que nós podemos estar colocando no sistema de produção para que ajude
na sua rentabilidade, produtor. E essa é um dos pilares importantes. Nós construímos safras prósperas. Vocês notaram nas suas raízes o que nós temos que estar construindo? Nós temos que olhar essa metade escondida da nossa lavoura. O que nós temos de desafio nas nossas raízes? Então, se você está, por exemplo, observando que você tem raízes necrosadas, você está vendo que você precisa melhorar a infiltração de água no seu solo, dependendo do problema que você tiver, essa é uma das decisões mais importantes que nós vamos tomar aqui agora. Quais plantas vamos colocar para nos ajudar de domingo a domingo? Uma planta que a cada instante, a cada minuto vai te ajudar na construção da infiltração de água, vai nos ajudar na construção da fixação biológica de nitrogênio. E claro que eu sei do seu desafio. Muitas regiões do nosso país, como por exemplo Goiás, quando corta chuva, corta chuva. Existem algumas exceções, como a região de Rio Verde, que você tem uma janela um pouco maior de água. Ou do meu estado, de Minas Gerais, vocês da região de Unai, quando chega março, cortou a chuva, vai voltar a chover somente em outubro. Ou como conduzir uma planta em 7 meses nesse período seco? Tem caminho. Nós temos planta que consegue desenvolver todo o mecanismo para conseguir conviver a seca. Qual que vai ser a nossa decisão nessa segunda safra? Para fazer o quê? Que isso tem que ser um dos nossos pontos importantes do nosso sistema de produção. Ter cobertura verde o ano inteiro, para que ajude a não ter sol incidindo direto no nosso solo. Um dos pilares muito importante. Como construir a nossa nutrição? Coloquei para vocês que a segunda safra nós temos que cuidar do balanço positivo de nutrientes. Isso exige profissionalismo, mais do que nunca. Vocês viram o exemplo que o Guido comentou? Nós ajudando ali 8 sacas de soja por hectare, mas que na segunda safra, Guido citou 12, 13 sacas de milho por hectare. Um dos pontos centrais dentro de um conjunto de manejo é cuidar bem da nutrição da segunda safra. E cuidar bem da nutrição da segunda safra, eu sei o que isso significa para você, produtor. Eu cuidar bem numa safra que é adversa com relação ao clima, sim, nesse momento exige muito profissionalismo, exige critério, mas não podemos correr na armadilha de adubar mal a segunda safra. Esse é o caminho para você minar o seu futuro. Você não ter uma safra boa na safra 25, 26. As nossas safras, nosso planejamento não passa também de 28, 33 sacas de soja de investimento. O que quer dizer que também não é aquele investimento que vai te exigir demasiadamente de vocês. É investir certo, ter o diagnóstico certo. Nossas lavouras não passam de 28 a 33 sacas de soja de investimento. Para cada R$1 que nós colocamos, nós trazemos R$3 de retorno ao investimento. Eu poderia ficar aqui horas detalhando cada um dos pilares, e pelo tempo que nós temos disponível numa Masterclass, nós não temos esse tempo disponível. Então, por esse motivo que nós montamos o curso Soja 8+, em que nós vamos estar detalhando cada um desses pilares para que te ajude a construir a sua lucratividade, a sua estabilidade produtiva, a construir o seu grande plano e te ajudar a trilhar, a ter o sucesso da sua lavoura. O primeiro, ao qual ele vai tratar sobre a soja, como nós conduzimos a soja, que é lá na frente o nosso objetivo, o fim, te ajudar a aumentar 8 sacos de soja de lucro. A primeira base é como é que nós vamos estar construindo a sua fertilidade solo, toda a base da parte da calagem, enxofre, nutrientes, o manejo de como nós construímos a fertilidade em termos de cálcio, magnésio, correção de acidez. As referências elas evoluíram com o tempo. O que se sabia-se há um tempo ficou passado. E são outros critérios que vai levar você a um nível vencedor de lavoura, a um nível que vai te trazer a estabilidade produtiva e a rentabilidade. E que, claro, isso não é um investimento extremamente alto, exige critérios. E eu sei, pessoal, o custo que é um calcário, eu sei o quanto que isso exige de vocês. Eu sei, por exemplo, o calcário na nossa região do estado de Minas Gerais
ele vai demandar de vocês aí a tonelada, R$ 300, por exemplo, a tonelada de calcário. Mas que, se você for para a região de Boa Vista, Roraima, ela vai chegar até R$ 500 a tonelada. Então, como é que, com esse nível de investimento, pelo preço que é a soja, como é que nós vamos lidar com todo esse balanço de investimentos? Isso é um dos temas que a gente vai estar tratando. E que não só uma prática agrícola, mas o conjunto delas é importante. Então, nós vamos tratar aqui como é que nós corrigimos o solo, vai te ajudar a trazer resultado já nessa safra, não em muito tempo para frente. Existe um conjunto de coisas que merece nós ficarmos atentos. Um deles, por exemplo, é o manejo do boro. Como é que nós vamos construir um boro no sistema de produção para que ajude a potencializar o efeito do calcário? Como é que os critérios que fazem sentido com relação ao gesso? Tudo isso nós estamos abordando aqui no módulo 1. No módulo 2, nós sabemos bem claro como o tratamento de semente, o tratamento de suco de uma lavoura de soja pode nos ajudar a trazer resultados. Depois que nós fazemos toda essa base do manejo de calagem, gessagem, essa é uma das partes muito importantes. Na etapa da condição de uma lavoura de soja, cuidar da semente, nós temos várias ferramentas biológicas nesse sentido, além das ferramentas químicas, que têm nos ajudado a nossa lavoura. E eu queria trazer aqui uma informação, uma referência, um trabalho muito importante que nós estamos construindo dentro do curso. Eu sei para você, produtor, quando você escuta um caminho, uma palestra, um curso, além da informação técnica, você vai ter que decidir para qual fábrica você vai adotar tal princípio técnico. E eu queria dizer uma coisa muito importante. Por exemplo, sulfato de manganês. Sulfato de manganês para diferentes indústrias existe diferentes resultados, principalmente na mistura da calda. Então, pensando no seu bem, uma vez que no final nós temos que tomar uma decisão no planejamento agrícola. Qual fábrica nos traz mais segurança? E isso existe também pelos biológicos. Não é só qual espécie, qual cepa, qual fábrica tem trazido cada um. E isso nós vamos trazer de modo bem transparente um ranqueamento de como é que os biológicos e diversas tecnologias têm se comportado para que ajude você, produtor, a tomar decisão. Claro que às vezes, nem sempre o melhor o melhor agronômico pode ser a sua melhor decisão. Envolve um custo-benefício nesse sentido. Por isso que nós abrimos todo o ranqueamento da performance das tecnologias que a indústria tem nos ajudado de forma fantástica aqui. E que a gente trata nesse modo diversos manejos que nós estamos vendo aqui que ajudam no nosso sistema de produção. Como eles, um dos que tem recentemente nos ajudado demais é os fungos micorrízicos. Além também dos condicionadores de solo que tem nos ajudado demais e a gente vamos percorrer por todo esse tema aqui. No módulo 3, nós trouxemos especialmente para vocês que querem passar a barreira das 100 sacas com uma coisa muito importante, rentabilidade. Aqui não vou orientar vocês a ter 100 sacas gastando 100 sacas de soja. Não, 100 sacas com rentabilidade. Comentei com vocês que nossa lavoura não passa de 28, 33 sacas. Aqui para vocês que desejam passar, quebrar barreiras das 80, 90 sacas e passar até das 100 sacas, esse módulo é para vocês. Aqui nós deixamos bem claro quais são coisas determinantes, direto ao ponto, e nós temos ainda os critérios e o porquê dela, quais são os pontos cruciais para que você tenha que ficar atento para que você conseguir passar a barreira das 100 sacas de soja. No módulo 4, nós vamos permear por coisas que vai ser extremamente importante para construir a sua rentabilidade numa lavoura de soja. Por exemplo, na nutrição foliar, e isso somado com bioestimulantes, nossas lavouras não passam de 2 sacos por hectare de investimento. E além de outros manejos que nós temos visto que tem ajudado a trazer o que para vocês, produtores? Excelente retorno de investimento. No módulo 5, nós temos aqui um dos temas que é chave, que tem que ser uma das principais estratégias da fazenda. Por que que muitas vezes uma lavoura que tem uma boa fertilidade de solo pode produzir menos do que uma lavoura de baixa fertilidade?
Muitas vezes é pelo crescimento exagerado de uma soja, pela formação excessiva de folha. A luz é nosso adubo gratuito. Nós temos que ter luz, um pouco de luz no terço inferior. Reparem suas lavouras que têm às vezes um pé de soja meio solteiro, a quantidade de vagem que tem numa lavoura como essa. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a gente tem um conjunto de ferramentas que ajuda a modular a entrada de luz de uma lavoura, que vai desde também da adubação, da genética, da população, espaçamento entre linha e dessa coisa fantástica que a indústria tem trazido dos bioreguladores, dos reguladores hormonais, que tem ajudado a gente a trabalhar tudo isso. Nós somos uma das empresas que mais tem, mais conhece, mais domina essa área. Nós temos um domínio vasto de várias combinações aí, nós temos ajudado diversas lavouras a não deixar o que você, produtor? A não perder por acamamento de soja, nessa situação que nós temos boa quantidade de chuva, a sua soja crescer e você acamar. Soja produtiva, meus amigos, não é soja que bate no peito, não. Tem que ter seu tamanho e tem que ter seu comportamento adequado das suas lavouras. Isso nós vamos te orientar como construir uma lavoura como essa. E claro que a pergunta central é qual que é o retorno de investimento. E aqui nós construímos diversos trabalhos de pesquisa e nós vamos trazer aqui para vocês quais são as práticas agrícolas que, claro, todas as práticas agrícolas são importantes, mas existe algumas que têm nos chamado quais são os campeões com relação ao retorno de investimento. O módulo 8 é um módulo muito especial porque nós temos regiões em que tem uma grande quantidade de nutrientes que pode gerar a toxidez e por isso que nós não podemos deixar de citar para vocês. Existe muito conhecimento que fala da eficiência, mas não tanto do que fala da toxidez e por isso que nós vamos tratar com bastante detalhe também aqui no módulo 8. O módulo 9, a nossa produção de soja, ela existe vários desafios no país. E como ela existe vários desafios diferentes, existe alguns pontos, algumas pragas e doenças que são particulares de cada região e nós pensando, querendo o sucesso de vocês, nós não queremos que nenhuma soja do nosso curso, do nosso trabalho, ele passe por perdas com relação a esses desafios que nós temos, como a sínfia, percevejo castanho, a podridão de vagens, o mofo branco, que é um problema constante em várias regiões, o nematóide cisto, que é um dos nematóides mais desafiadores do solo, e o complexo de doenças de solo que ocorre muitas vezes nas nossas regiões irrigadas. No módulo 10, que é o módulo que a gente vai tratar da agora. O módulo 10 é o módulo que é destinado agora para o mês de dezembro. Como é que nós vamos construir um dos componentes mais importantes, que é o nitrogênio no ambiente de produção? Então nós vamos dar todo o caminho aqui para vocês, para que ajude a construir com inteligência, da forma que vai trazer lucro para vocês, não vai exigir aquele investimento que vai estar a seu alcance, para que você consiga construir esse componente muito importante do nosso ambiente de produção. O módulo 11 vai ser uma parte em que para cada problema que você enxerga na sua lavoura, para cada diagnóstico que você tiver, como é que vamos construir as plantas de cobertura em diversas situações? Para você que tem pouca água, como é que nós podemos construir a palhada com pouca quantidade de água? Para as diversas situações que nós enfrentarmos, nós vamos estar tratando aqui no módulo 11. E no módulo 12, nós vamos colocar aqui com relação a fazendas que têm sido referência com relação à rentabilidade, o que eles têm construído no sistema de produção. O que as fazendas de alta rentabilidade ela têm em comum? Aqui nós vamos estar explorando com bastante detalhe esse tema aqui. No módulo 13, é destinado para vocês que tem parte como terra abertura. A forma de você abrir sua lavoura de soja, você já pode, hoje já existe um conhecimento consolidado que permite que você arranque como se fosse uma lavoura aí de 10 anos. E uma lavoura bem aberta vai te economizar aí várias dores com relação à estabilidade produtiva. Aqui nós vamos estar colocando bem prático, de forma bem clara e didática, como é que nós podemos estar percorrendo esses caminhos.
O módulo 14 é uma parte em que, para vocês que têm lavouras já antigas instaladas, às vezes tem alguns critérios que merecem você recomeçar o plantio direto. E aqui é onde nós vamos estar tratando esse tema bastante importante. Na segunda safra, existe algumas plantas que você pode consorciar para te ajudar a ter mais rentabilidade, ter mais produtividade na segunda safra e te ajudar a construir uma safra, a sua próxima safra, com cada vez mais rentabilidade, estabilidade produtiva. Então, nesse módulo 15, nós vamos estar tratando apenas desse assunto. E o módulo 16 é o módulo em que eu vou ensinar vocês a como fazer o diagnóstico do seu ambiente de produção, como ler raiz, como nós lermos a parte física do solo, a parte da acidez, como é que nós avaliarmos a filtração de água, tudo isso nós vamos estar explorando e estar detalhando aqui para vocês, meus amigos. Todos esses módulos não são só um curso, ele é muito além de curso, ele é um programa. Nós temos aqui, uma vez ao mês, eu vou estar disponível para vocês numa sala para poder tirar dúvidas com vocês, para a gente estar se interagindo comigo, com outros alunos e a gente ajudando você a construir o seu sucesso. Nós, da DK, vamos estar ali disponível para vocês conversar, tirar dúvida a todo momento, vocês observando aí uma lavoura que vocês queiram tirar uma dúvida, poxa, minha lavoura ela está com esse sintoma, está com essa característica, o que possa ser, o que posso estar fazendo, nós vamos estar ali disponível para vocês estarem se interagindo conosco. O curso Soja 8+, o programa, ele vai estar disponível para vocês por um ano. O que eu quero dizer é que o plano, é agora em dezembro que nós vamos estar construindo, vai te ajudar na segunda safra, mas que ele vai passar também, claro, para a soja. Como é que vamos construir a soja 25-26? O curso ele vai estar disponível para vocês por um ano. E exclusivamente para essa turma, que é a última turma do ano, eu vou trazer aqui um bônus especial. O primeiro que se inscrever, eu vou visitar a sua lavoura. Eu vou estar lá, eu vou ver o seu solo, vou estar ali para te escutar, eu vou me posicionar, eu vou trazer as práticas agrícolas para te ajudar a construir a sua lavoura. E para os 5 primeiros inscritos, vocês vão ganhar na sua casa o meu livro, um livro de 350 páginas que está recheado de várias informações, aí são 12 capítulos que aborda cada aspecto bastante importante aí do sistema de produção, aí de uma forma muito especial aí, novamente, para os 5 primeiros inscritos. E para vocês, os 10 primeiros que se inscreverem no curso Soja 8+, vão ganhar acesso ao simpósio Caminhos da Soja de Alta Produtividade. Para você, é um simpósio especial que nós fizemos para que te ajude a trilhar, a entender quais são práticas importantes para construir a alta produtividade da soja, para cada vez mais te ajudar a construir no desafio da alta produtividade aí. E os 10 primeiros inscritos vão ganhar uma cortesia para esse evento muito especial que nós vamos fazer no dia 9 de janeiro em Alfenas, a Rota dos Altos Rendimentos. Vai ser um dia técnico que vai ter uma vitrine tecnológica com as principais práticas de manejo que nós vemos que todo produtor de alta rentabilidade, estabilidade produtiva tem que ter. Vocês vão poder ver ao vivo. Os 10 primeiros vão ganhar uma cortesia para poder participar desse evento muito especial, a Rota dos Altos Rendimentos. E apenas os 20 primeiros que se inscreverem, nós vamos fazer um tour muito especial. Eu vou escolher uma região do país em que nós, os 20 primeiros inscritos, eu vou convidar vocês para andar nessa região, nas melhores fazendas daquela região que eu selecionar. Eu vou olhar para a condição climática que tiver no nosso país, como estiver conduzindo, sendo as nossas lavouras, e aí eu vou fazer um convite para nós andarmos numa região específica do nosso país. E especialmente isso para todos vocês que se inscreverem no curso Soja 8+, até as 23h59
de hoje, nós vamos fornecer para vocês um acesso gratuito à plataforma ADK. O que vai ter nessa plataforma? Uma plataforma agronômica que vai te ajudar a gerir a fertilidade do solo. Nós falamos sobre o potencial produtivo da lavoura, isso vocês vão poder calcular através da plataforma qual que é o potencial produtivo da sua lavoura, vai te ajudar a gerar mapas de agricultura de precisão. A plataforma vai trazer essa possibilidade, a possibilidade de fazer monitoramento de pragas, várias ferramentas muito legais para te ajudar no sucesso da construção da lavoura. A palestra do professor Leandro Paiola, que vai tratar sobre manejo de herbicidas no nosso sistema de produção, como manejar daninhas, difícil controle no nosso ambiente de produção. E aqui um bônus muito especial para todos vocês que participarem e se inscreverem no curso Soja 8+, nessa turma, na última turma do final do ano. O Marquinhos vai tratar para nós não só como nós construímos mais produtividade, mas como nós perder menos. Nossa fazenda tem que rodar que nem um relógio, nossa fazenda tem que rodar direitinho no momento certo, na hora certa. O bico pulverizador, como é que nós ajustarmos ele? O Marquinhos vai tratar desse tema muito importante, que é todo ajuste operacional de uma fazenda. E quanto custa para você alcançar o potencial lucrativo da sua fazenda de soja? Dormir tranquilo, sabendo que apesar das variações de clima, sua lavoura vai lucrar bem. Quanto custa a estabilidade produtiva para você? Iniciar com segurança, previsibilidade do lucro, sem medo do clima, independente da sua região, ser uma referência em produtividade na cultura da soja na sua região. E para você, consultor, fazer seus clientes produzirem mais, ter mais rentabilidade, conquistar mais clientes nos seus trabalhos de consultoria, também ser uma referência na sua lavoura de soja. Uma atividade como essa de entender, fazer um planejamento de uma lavoura, o diagnóstico, ir direto aos pontos e construir a sua lucratividade, 8 sacos a mais de lucro, construir sua estabilidade produtiva. Eu cobro R$80 mil para fazer uma rodada como essa normalmente, mas que nesse curso Soja 8+, não é esse preço que eu vou fazer para vocês. Especialmente para vocês, eu vou fazer 12 parcelas de R$ 530,76 ou R$ 5.318 à vista. O que é R$ 530? Perto de R$800 mil a mais de lucro. 8 sacas a mais de média numa fazenda. Vamos pegar, por exemplo, 1.000 hectares. 1.000 hectares vezes 8 sacas de soja de lucro a mais, vezes R$100 da saca, é R$800 mil a mais de lucro. O que é R$800 mil perto de R$530,78? E aqui eu trago para vocês uma garantia incondicional em 30 dias. E mais, se vocês não tiverem nenhum resultado na colheita, na safra 25-26, lá em março de 2026, eu devolvo o seu dinheiro. Com isso, vocês têm 3 caminhos. A escolha agora está na sua mão. Nesse momento você tem 3 caminhos a seguir. Ignorar tudo que eu te falei até aqui e seguir sua vida como está hoje, com o que você tem de resultado tal. Ou, uma outra opção, você seguir sem a minha ajuda nessa tentativa de aumentar a sua lucratividade com toda a complexidade que existe na agricultura, sem contar com toda a minha experiência que estou aqui, disponível para ajudar você nessa caminhada, para poder ajudar a ter sucesso na sua lavoura. Ou terceiro é aceitar meu convite para ser guiado por mim e pelo meu método e se inscrever no curso Soja 8+, e aumentar o seu lucro em 8 sacos de soja por hectare em qualquer condição de clima e região. Cliquem aqui no link agora para que vocês não percam os bônus que eu apresentei para vocês. E isso só apenas hoje, ok? Clique aqui no link agora. E nos vemos dentro do curso.